Sexta-feira, dia 13 de junho, está no ar mais um giro de notícias do nosso Botafogo. E, meu amigo, vamos começar falando de um dos nomes mais marcantes da nossa história recente, o eterno camisa 7 Luiz Henrique. Ontem ele participou do Podpah, aquele podcast mais descontraído, e falou com o coração sobre sua passagem pelo Glorioso. Disse que saiu do clube sem querer, que a mala preta não abriu do lado do Textor, mas deixou bem claro que guarda um carinho enorme pelo Botafogo, que se sente um verdadeiro ídolo da nossa torcida. E o mais importante, revelou sim a vontade de voltar a vestir a nossa camisa. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe, mas é aquele tipo de amor que a gente precisa cultivar, porque o sentimento dele é genuíno. Luiz Henrique é mais um daqueles jogadores que criaram uma ligação emocional com o clube. E não é só ele que está sendo notícia. O Almada, outro que tem história com a gente, está na mira de vários clubes europeus. O Milan, gigante italiano, é um dos interessados em contar com o futebol do meia. Segundo informações, a negociação pode girar entre 25 e 35 milhões de euros. É um valor considerável e, mesmo que os direitos econômicos dele pertençam ao Lyon, os direitos federativos ainda estão ligados ao Botafogo, o que mostra como o clube ainda está dentro das grandes movimentações do mercado. Ontem, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro rolou e trouxe resultados que, mesmo com o Botafogo fora de campo, não foram ruins. É verdade que a gente perdeu posições, mas quando se pensa em briga por título, o tropeço dos adversários diretos foi importante. Cruzeiro e Bragantino, por exemplo, não venceram, e isso pode ser uma bela oportunidade para o Fogão encurtar distâncias. O Bragantino, terceiro colocado, perdeu em casa por 3-0 para o Bahia. Um jogador expulso logo no início do jogo comprometeu a atuação da equipe de Bragança Paulista. Já o Cruzeiro empatou em 0-0 com o Vitória num jogo marcado por um lance triste. Nosso jogador Eduardo acabou cometendo uma falta acidental que resultou numa séria lesão no atleta do time baiano. Eduardo foi expulso, mas é importante lembrar que foi uma jogada ocasional. Fica aqui a força para o jogador do Vitória e também para o Eduardo, que sempre foi um cara de boa índole e que sofreu demais no Barradão. Lembrando que ano passado ele perdeu um pênalti e ainda rompeu o músculo da coxa por lá. Com esses tropeços, a situação do Botafogo é a seguinte: estamos com 18 pontos e um jogo a menos. Se vencermos o Mirassol em casa, chegamos a 21 e ficamos apenas 2 pontos atrás do Bragantino. A diferença para o Cruzeiro também cai, ficando em apenas 3 pontos. E isso tudo antes da pausa do Brasileirão por conta do Super Mundial. Sim, agora o campeonato para e só retorna por volta do dia 12 de julho. A CBF ainda vai ajustar as datas, mas por enquanto é isso. E, falando sobre o jogo que não aconteceu, o Botafogo enfrentaria o Mirassol. Outras partidas também foram adiadas. O Flamengo jogaria contra o Sport Recife, o Fluminense enfrentaria o Ceará e o Palmeiras pegaria o Juventude. Nenhum desses times entrou em campo. Mesmo assim, a rodada teve bastante coisa interessante. Fortaleza, por exemplo, segue mal. O time do Vojvoda perdeu em casa para o Santos por 3-2, o Grêmio empatou com o Corinthians em 1-1 e o Atlético Mineiro venceu o Internacional por 2-0 com direito a gol do Júnior Santos. Esse detalhe é importante porque agora o Júnior não pode mais jogar por outra equipe da Série A nesta temporada. Ele entrou aos 45 e ainda marcou gol, ou seja, o Galo garantiu os 3 pontos com estilo e o Inter, que sempre aparece nas apostas como favorito ao título, vai para a pausa da data FIFA dentro da zona de rebaixamento com apenas 11 pontos. E para fechar a rodada, uma surpresa: o Vasco venceu o São Paulo no Morumbi por 3-1. Um resultado inesperado que acabou complicando um pouco mais a tabela para o Botafogo. Fomos ultrapassados pelo Bahia, que agora tem 21 pontos, e também pelo Atlético Mineiro, que foi a 20. Com isso, o Fogão caiu algumas posições, mas repetindo com o jogo, a menos uma vitória contra o Mirassol nos coloca de novo à frente do Bahia e dentro do G6. Tudo vai depender, claro, de como o Fluminense se sair, mas o importante é que, em termos de pontos perdidos, estamos reduzindo a diferença para os concorrentes diretos, e isso é fundamental para manter vivo o sonho do tetra do Brasileirão. Agora, voltando a falar do Almada, o jornalista italiano Rudi Galé cravou que o Milan está disposto a fazer uma proposta concreta pelo jogador.
Almada vem chamando a atenção de diversos clubes do continente europeu e, segundo informações, o valor da negociação estaria entre 25 e 35 milhões de euros. Um valor interessante, principalmente porque isso movimenta também o grupo do John Textor. A Eagle Football, empresa que administra os clubes do Textor, precisa de oxigenação financeira e vendas como essa ajudam bastante. Ainda mais se outras negociações também acontecerem com jogadores do Lyon, o que pode reforçar a estrutura do grupo como um todo. O importante é que o Botafogo está inserido nesse contexto global. Voltando ao Luiz Henrique, ele contou mais sobre a sua chegada ao Botafogo e revelou uma história curiosa. Minutos antes de fechar com o Textor, ele recebeu uma visita do Landim e do Marcos Braz do Flamengo. Os dois foram até a casa dele tentando reverter a negociação, mas o Textor teve uma atitude mais proativa e o Luiz gostou muito do jeito como foi tratado. Resultado, fechou com o Glorioso. E não foi qualquer passagem, não. O cara se entregou, virou ídolo, marcou e principalmente se apaixonou pela torcida. Ele mesmo disse durante o podcast que o carinho da torcida alvinegra foi surreal, parecia até que ele tinha saído da base do Botafogo de tanto amor que recebeu. E mais, ele acompanha todos os jogos do Botafogo. Disse que mesmo de longe sente vontade de voltar quando vê o time jogando bem, se reforçando com a torcida presente. Aquilo ali mexe com ele. E ficou evidente durante a conversa que o Pantera quer sim vestir de novo o manto alvinegro. Ele só saiu porque o John Textor não quis abrir a carteira. Mas a vontade ficou, e esse tipo de sentimento é ouro para um clube como o nosso. Jogadores com essa ligação emocional não aparecem toda hora. Durante o bate-papo, ele também falou que ainda guarda carinho pelo Fluminense, onde foi revelado, mas que a história que ele construiu no Botafogo foi algo que mexeu com ele de verdade, e mais uma vez reforçou o carinho da torcida, foi tão intenso que ele só vai ter noção do tamanho que tem no clube quando parar de jogar. Hoje ele tem seus 23, 24 anos. Imagina quando tiver lá pelos 40 olhando para trás, a ficha vai cair e ele vai entender que o Botafogo foi um dos grandes capítulos da carreira dele. Eu sinceramente acredito que o ciclo dele com o Glorioso ainda não terminou. Tem mais história para ser escrita. Um jogador com esse perfil, esse amor pelo clube, essa identificação com a torcida precisa voltar. E quando esse dia chegar, tomara que o Botafogo esteja atento e faça de tudo para trazer de volta o nosso Pantera. Porque ele merece, e a torcida também. A gente sabe como é raro encontrar um jogador que se identifique tanto com um clube em tão pouco tempo, ainda mais no futebol moderno, onde tudo gira em torno de cifras e contratos curtos. O que o Luiz Henrique construiu com o Botafogo é algo raro, é conexão verdadeira. E não é só dentro de campo, é fora também. A forma como ele fala do clube, como se emociona lembrando da torcida, como acompanha os jogos, mesmo estando longe. Isso mostra o quanto ele ainda se sente parte do projeto. E se ele sente isso, a gente também sente. Porque quando um jogador veste a camisa e joga com o coração, ele nunca deixa de ser um dos nossos. Ele pode até sair do clube, mas o clube não sai dele. E olha que mesmo com a saída dele, o sentimento ficou tão forte que a torcida nem teve tempo de se magoar. A galera entendeu, sabia que ele queria continuar, que o problema não foi ele, e isso só fortalece o laço entre jogador e torcida. Na entrevista, dava pra ver que o coração dele ainda tá aqui. Ele falou de saudade e de vontade, de voltar, e quando um cara como ele fala isso não é da boca pra fora. É porque sente mesmo. E aí entra o papel do clube e da diretoria de saber aproveitar esse elo. Um jogador assim, quando quiser voltar, não pode encontrar portas fechadas? Enquanto isso, a torcida segue fazendo sua parte, apoiando, acreditando no time mesmo com as dificuldades. E o momento é delicado sim com a pausa do Campeonato Brasileiro e as indefinições sobre datas. Mas a campanha até aqui não é ruim. O time tem um jogo a menos e se fizer o dever de casa pode encostar de vez nos líderes. A tabela, por incrível que pareça, ajudou. Cruzeiro e Bragantino tropeçaram, o Inter despencou, o Fortaleza não engrena. Até o Vasco surpreendeu vencendo o São Paulo. O cenário é aberto e o Botafogo pode muito bem se recolocar entre os favoritos se conseguir uma boa sequência após a pausa. O detalhe é que esse jogo contra o Mirassol precisa ser vencido. Não tem mais espaço para erro dentro de casa? Vencer esse confronto direto pode significar muito na briga pelo G4 e quem sabe até mais?
A matemática é simples, com mais 3 pontos, o time salta na tabela e volta a mostrar força. E não é só questão de pontuação, é também de moral. Voltar com vitória num jogo atrasado, ainda mais com a rodada ajudando, dá aquele gás pro elenco. E a torcida sabe disso, vai empurrar como sempre faz. Porque se tem uma coisa que não muda, é o apoio da arquibancada. Enquanto o time se prepara para o retorno nos bastidores, o clube segue ativo. A possível venda do Thiago Almada é um indicativo claro de que a Eagle Football está se movimentando. O interesse do Milan não é pouca coisa. E mesmo que o dinheiro vá diretamente para a estrutura do grupo e não especificamente para o Botafogo, é importante que esses negócios aconteçam, porque quanto mais forte for a holding, mais chances temos de receber reforços, de ter um elenco competitivo, de brigar por títulos. O torcedor quer ver o clube ganhando, mas também entende que existe um projeto maior por trás e que esse projeto precisa de oxigênio financeiro para andar. Só que é importante que isso se reflita dentro de campo. A torcida espera ver retorno prático, quer ver jogador bom chegando, quer ver elenco sendo qualificado. Porque a gente lembra muito bem do que aconteceu ano passado. A frustração de perder um campeonato praticamente ganho ainda dói. Isso só aumenta a expectativa para esse ano. Não dá para repetir os erros. Se a gestão aprendeu com o que passou, tem que mostrar agora. E parte disso passa pelas contratações, pela manutenção dos atletas e também pela forma como lida com jogadores que têm identidade com o clube, como o Luiz Henrique. A conexão entre torcida e clube é o que faz o Botafogo ser diferente. É isso que transforma o Nilton Santos num caldeirão. É isso que dá alma ao time. Quando a torcida sente que o jogador está ali de verdade, vestindo a camisa com orgulho, ela retribui com tudo. Foi assim com o Jefferson, foi assim com o Seedorf e está sendo com o Luiz Henrique. O sentimento não acaba com uma venda. Ele amadurece e um dia pode florescer de novo. E quando esse dia chegar, a torcida vai estar pronta para receber o Pantera de braços abertos. Porque ídolo aqui não se esquece, se guarda no coração. E a história dele ainda tem muito para acontecer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Os bastidores do futebol carioca foram sacudidos por um rumor que, se confirmado, pode entrar para a história como uma das maiores reviravoltas do futebol brasileiro. Segundo fontes próximas ao clube da Gávea, Gerson, o Coringa, estaria prestes a trocar o vermelho e preto do Flamengo pelo preto e branco do Botafogo após um suposto desentendimento com membros da diretoria rubro-negra. A informação, ainda não confirmada oficialmente por nenhuma das partes, começou a circular com força nos bastidores nesta semana, alimentando debates acalorados entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos. O que antes parecia impensável, um dos principais jogadores do atual elenco flamenguista defendendo o maior rival local. Agora começa a aparecer uma possibilidade concreta. Pessoas ligadas ao staff do jogador afirmam que Gerson não estaria satisfeito com a condução de questões internas no clube, principalmente no que diz respeito à sua utilização tática e sua influência dentro do elenco. A situação teria se agravado nos últimos meses, com reuniões tensas entre o meio-campista e dirigentes do Flamengo. Alguns jornalistas esportivos chegaram a relatar que nos corredores do Ninho do Urubu já se fala em uma ruptura inevitável. O Botafogo, por sua vez, vive um momento financeiro estável e ambicioso sob a gestão de John Textor, o que pode ter facilitado a proposta atrativa feita ao jogador. Fontes não oficiais indicam que as conversas estariam em estágio avançado e que até mesmo um pré-contrato já teria sido assinado. A possível ida de Gerson ao Botafogo levanta questões não apenas técnicas, mas também emocionais. Ídolo de boa parte da torcida do Flamengo, o volante se tornaria imediatamente um nome controverso, talvez até hostilizado por parte da nação rubro-negra. Do lado alvinegro, no entanto, a notícia vem sendo recebida como um verdadeiro presente dos deuses do futebol, uma chance de enfraquecer o rival e, ao mesmo tempo, turbinar o elenco para o restante da temporada, enquanto nenhuma confirmação
oficial é feita, o rumor segue alimentando conversas e dividindo opiniões. Seria essa mais uma jogada de bastidores para forçar uma renovação de contrato? Ou estamos realmente diante de uma das maiores traições do futebol carioca recente? O tempo dirá, mas uma coisa é certa: Gerson no Botafogo seria um terremoto sem precedentes no cenário esportivo do Rio de Janeiro. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.